Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote Mil e vamos para mais um vídeo. E agora vamos falar do São Paulo, né? Que foi o campeão da Libertadores 2005, ou seja, vamos falar de Libertadores 2005 e o ano que o São Paulo ganhou o tricampeonato, né? Que os tricolores sempre relembram esse time, né? Como um dos times muito legais, um time muito aguerrido, né? Um time competitivo e além de ser um time forte, né? Agora a gente começa falando da Libertadores, que mudou um pouco, tá? O que mudou? Dessa vez foi implementado a pré-Libertadores, né? Ou seja, começamos a ter pré-Libertadores, até os dias atuais, né? Só que só uma fase, né? Só em 2017 e tal, até os dias atuais que teremos, né? Acho que 2, 3 fases, né? Para chegar na fase de grupos, enfim. E outro detalhe, né, para garantir, para ver a classificação, né, para as oitavas, é ser aquele confronto do primeiro contra o 16º, o segundo contra o 15º, o terceiro contra o 14º, e assim sucessivamente, né, essa classificação ali juntando os melhores primeiros, os melhores segundos, né, e isso perdurou até 2016 também, se não me engano. Fora isso, o regulamento é basicamente o mesmo, tá? Na pré-Libertadores, né, são 6 confrontos, ou seja, você tira 6 classificados para entrar ali na fase de grupos de 32, né? Que aí é fácil de saber, né? 32 grupos, 8 de 4, avançam 2 de cada grupo, aí oitavos até a final. Agora o campeão que foi o São Paulo. São Paulo tinha um time muito forte em 2005, né? O time aproveitou a base de 2004, né? E ainda trouxe reforços pontuais de 2005, né? Como Mineiro, como... Não, Mineiro já tava, não sei. Não, como Mineiro, né? Como Danilo já tava, Fabão também. Trouxe o Grafite já tava. Enfim, o São Paulo foi trouxendo mais nomes pontuais, né? E com isso o São Paulo entrou querendo fazer bonito na Libertadores, né? O técnico era o Emerson Leão, né? Que tinha vindo no segundo semestre de 2004, né? Você classificou o São Paulo para a Libertadores, né? Via brasileiro. E o São Paulo enfrentou um grupo que tinha Universidade do Chile, o Quilmes da Argentina e o Strongest da Bolívia. E o São Paulo foi perfeito, né? Ganhou 3, empatou 3, né? Invicto e na liderança do grupo. Nesse meio período, né? No penúltimo jogo, né? No empate contra o Universidade, né? Lá em Santiago do Chile, foi o último jogo. O São Paulo jogou sem técnico porque o Leão aceitou uma proposta do Japão e abandonou o Morumbi, né? E aí ele alegava que tinha uma dívida com o clube do Japão, que não sei o que e tal, né? Isso frustrou, né, os tricolores, né? E o Milton Cruz foi o interino nesse jogo, né? E a diretoria de São Paulo, né, trouxe no lugar do Leão Paulo Autuori, né? Paulo Autuori que tinha bagagem já no futebol, né? Tipo, campeão brasileiro no Botafogo, né? Ganhou a Libertadores em 97 com o Cruzeiro, né? Depois trabalhos meio razoáveis, né? Sem muito destaque, né? Mas enfim, era já um técnico com certa bagagem, né? E o Paulo não mudou muito o esquema, né? Manteve o esquema do time e tal. E o São Paulo se classificou sem sustos, né? Como já falamos. E aí nas oitavas o São Paulo emparelhou com o Palmeiras. Sim, Palmeiras no caminho do São Paulo. Só que o Palmeiras, né? Estava muito mal, né? Na temporada, né? Tava com um time mais fraco e tudo, né? Só que ainda assim era um time com alguns nomes ali, como Marcos. Né? No ataque tinha o Marcinho, né? O Marcinho, destaque do São Caetano. Tinha um tal de Washington Dumbo, né? Que era um cara que veio do Americano de Campos ali, mas fazia uns gols de cabeça também, né? E tinha Pedrinho, né? Só que o Pedrinho vivia machucado, enfim. Esse era o Palmeiras, né? Ou seja, o favoritismo era do São Paulo, né? Mas clássico é clássico, né, gente? No primeiro jogo, no Palestra Itália, né? Foi um público muito pequeno até, porque houve uma restrição, né? Para dividir as torcidas, né? Acho que tivemos só 18 mil, 20 mil pessoas por aí. O São Paulo venceu por 1-0 com um golaço do Cicinho, né? Um chutaço ali de fora da área no ângulo do Marcos, né? Um belo gol, né? E o São Paulo saiu na frente, né? E aí no Morumbi lotado, né? Com 60 mil pessoas, né? O Palmeiras até surpreende, né? Começa com tudo, joga até melhor que o rival, perde chances ali e tal, né? Só que aí o São Paulo, perto do fim do jogo, consegue os 2 gols, né? O time consegue um pênalti ali, né? Um pênalti um pouco meio mandrake, né? Vamos dizer assim, né? Mas foi pênalti, vai. Bateu no braço do cara e tal, e foi pênalti, né? E aí, né? O Rogério fez o pênalti, né? 1-0.
E aí, perto dos acréscimos, né, o Cicinho de falta de novo, né? Cicinho virava carrasco do Palmeiras, né? Decretou 2-0 pro São Paulo e a vaga nas quartas. E aí nas quartas de final o São Paulo enfrentou o Tigres do México, né? Um time competitivo e tal, né? Mas, né, nada assim de temor, né? Diante do São Paulo. No primeiro jogo foi o melhor jogo do Rogério Ceni, né? Porque ele fez 2 gols, né? Ele quase fez um de pênalti, né? Poderia ser um hat-trick, né? Só que ele errou o pênalti. Só que não precisou, né? Porque o São Paulo goleou o Tigres por 4-0. E aí na volta no México, né? O São Paulo entrou relaxado, perdeu de 2-1, mas seguiu. Na semifinal, aí sim, um duelo de peso, né? São Paulo contra o River Plate. O River Plate estava com um time muito forte na época, né? Tinha jogadores aí como o Gadiardo, né? O goleiro era o Constanzo, se não me engano, né? Tinha o Mascherano não, perdão. Tinha uns caras ali interessantes ali, né? Talentoso. Se não me engano, o River tinha o Higuaín, sim, o Higuaín, que depois faria história, né? No Real Madrid e tal, né? Enfim. O primeiro jogo seria no Morumbi e o segundo em Buenos Aires. No Morumbi foi um jogo tenso e tal, né? O São Paulo perdendo chances e tal. E os gols só saíram perto do fim do jogo, né? E o São Paulo venceu por 2-0, né? Gols de Danilo e Rogério, né? De pênalti, né? E aí no Monumental, né? O São Paulo... né? Você tem que falar uma coisa, né? Nesse meio período aí entre as semifinais, o São Paulo trouxe 2 nomes, né? O Amoroso, né? Que vinha da Europa, e o Luizão, né? Não, o Luizão já tava, perdão. Tinha mais um que o São Paulo trouxe, eu não vou lembrar agora. Mas acho que foi isso. Ou foi só o Amoroso mesmo, né? Enfim. Então, nesse período trouxe o Amoroso, porque o Grafite tinha se machucado, né? O Amoroso chegou e mostrou responsa, né? No jogo de Buenos Aires, por exemplo. Ele fez gol, né? Mostrou sua experiência e tal, e ajudou o São Paulo a ganhar de novo lá no Monumental, né? Vencendo o River de novo por 3-2, né? E assim o São Paulo estava na final da Libertadores, né? E dessa vez para, enfim, conquistar o tri, né? Só que a final foi final brasileira, né? Pela primeira vez, 2 times do Brasil jogavam uma final, né? E pela primeira vez também que 2 times do mesmo país, né? Jogavam a final. Antes do jogo, né? O Atlético Paranaense queria jogar, né, no seu estádio, né? Que na época era a Arena da Baixada e era meia arena, né? Vamos falar assim, né? Era uma arena moderna, mas não tinha toda coberta, né? Era toda coberta, só uma parte que não era, entendeu? Daí o Atlético queria mandar o jogo de ida em casa, tal, só que a Conmebol vetou, né? Porque a capacidade exigida na final não era estabelecida pela regra, tal, né? Que acho que na época cabiam 20 e tantos mil pessoas, né? No Atlético, né? No campo do Atlético. E com isso, né? A Arena da Baixada foi vetada, né? O que revoltou os atleticanos, né? Que acusaram até o São Paulo de falar que o São Paulo se intrometeu, não sei o quê. E falava até que o São Paulo estava com medo de jogar na arena, né? Que historicamente o São Paulo sempre que jogava naquela arena, né? Costuma se dar mal, né? Historicamente, né? Só ver os números aí, enfim. Mas não tem nada a ver, né, gente? Isso é regra, né? Tava no regulamento da época e tal. Não tinha como o Atlético espernear, né? Não tinha o que fazer, né? Enfim, foi frustrante, claro, né? Por mim, se fosse eu rasgava o regulamento e jogava, entendeu? Joga aí na arena e pronto, vai. Mas enfim, né? Não é o caso. Sem a Arena da Baixada, né? O Atlético teve que jogar na Gélida Porto Alegre, né? No Beira-Rio, né? Campo do Inter, né? E no primeiro jogo, né? Sem a sua arena para fazer o Caldeirão e fazer o São Paulo tremer, né? Como eles queriam fazer, né? O Atlético, né? Não conseguiu, né? O São Paulo saiu perdendo, na verdade, né? Com o gol do Aloysio Chulapa, né? Do Atlético. Né, mas o São Paulo empatou logo depois, né? E o jogo ficou muito equilibrado, né? O São Paulo teve chances até de vencer, tal, mas não conseguiu. E o jogo ficou em 1-1. E aí na volta, né? Uma semana depois, né? Morumbi lotado com 75 mil pessoas, né? E o São Paulo, né? Mostrou a força, né? Do time, né? O São Paulo saiu com tudo, né? Começou bem, saiu na frente com o Amoroso. Só que ali perto do fim do primeiro tempo, um pênalti para o Atlético. Né, o Fabrício, meia do Atlético, cobrou e a bola bateu na trave e saiu, né? E ali todo mundo, né? Todos os tricolores que estavam presentes percebiam, né? Que aquele dia ia ser do São Paulo, que aquele título não ia sair de jeito nenhum, né? E aí no segundo tempo o São Paulo viu que o Atlético se abalou de vez e aí o São Paulo passeou, né? Fez 2, 3, 4, né? Luizão, né? Fabão, né? E Diego Tardelli, né?
E assim o São Paulo conquistava o tri da América, né? Sendo com uma outra goleada, né? 4-0 e um título muito merecido, né? Um time que foi muito bem na competição durante todo o torneio, né? Teve só uma derrota em 14 jogos. E a campanha foi merecida, né? O título foi merecido, né? Enfim, um tricampeonato muito merecido pelo São Paulo, né? E é isso, agora vocês vão ficar com a finalíssima, os gols daquela final, né, no Morumbi. E a gente já volta para falar dos brasileiros, né? Falar do Mundial de Clubes, né? Agora o novo Mundial, né? Vejo aí os gols, né? E a gente já volta. Aí Luizão montou pro meio, São Paulo chegando quase a chance do gol. Insistiu de cabeça, Moroso. Gol! Jogou pra área, quem sobe, o toque de cabeça. Gol! A marcação, teve espaço para bater pro gol, puxou para direita, ainda Moroso, levou vantagem, cruzamento, olha o Luizão, gol! É do São Paulo! E lá vem o São Paulo pro ataque. Diego Tardelli, cortou pro meio, bateu pro gol! Gol! É do São Paulo, tricampeão da Libertadores! Ergue o troféu de campeão da Libertadores! É a festa do São Paulo no Morumbi. É o São Paulo, tricampeão da Libertadores da América. Bom, chegamos agora nos brasileiros, né? Vocês viram aí o título do São Paulo, agora vamos falar dos brasileiros, né? Começando pelo Atlético Paranaense, né? Falando neles, né? O Atlético voltava a jogar a competição depois de 3 anos e na fase de grupos o Furacão penou, né? O time quase foi eliminado, né, na fase de grupos, mas conseguiu se classificar ali na Bacia das Almas, né? Ficou em segundo lugar, né? E a partir daí o Atlético cresceu nas oitavas, né? Lembrando que o Atlético tinha um time bom, né? Tinha jogadores ali como a Luísa Chulapa, tinha Lima, um centroavante ali, né? Tinha Fabrício, né? Tinha o Fernandinho, né? Sim, o Fernandinho, jovem ainda, né? Que tá aí no Atlético atualmente, né? Agora já veteranão, claro. Na minha época ele era novo, né? Jovem, né? E tinha Paulo André na zaga, né? Esse Paulo André que depois jogou no Cruzeiro, acho que jogou no Cruzeiro, não? Jogou no Corinthians, jogou, enfim, em outros clubes aí. Enfim, o Atlético tinha nomes interessantes, né? Aí, a partir daí, o Atlético cresce, né? O time elimina o Cerro Porteño nos pênaltis, né? Após vitória mínima para cada time. O Atlético elimina o Santos, o favorito, o Santos de Robinho, né? Com 2 vitórias, né? 3-2 e 2-0. E na semifinal, o Furacão despachou o Chivas do México, né? Ganhando de 3-0 na Arena, empatando lá no México 2-2. Na final contra o São Paulo, né? O Atlético, como já sabemos, né? Como já falamos, tentou, né? Brigou, tentou fazer com que o jogo na Arena fosse realizado, né? Até fizeram instalar aquelas arquibancadas móveis lá, né? Improvisadas, né? Para aumentar a capacidade, né? Fizeram isso, né? Para ver se a Conmebol aceitava, mas nem assim adiantou, né? E os atleticanos sempre alegam que o São Paulo teria intrometido, né? Teria falado que não pode, porque tá no regulamento e tal, né? E a Conmebol teria atendido, né? Enfim, é o que eles alegam, né? Mas enfim, o regulamento é para ser cumprido, tá, gente? Não é tipo, vou ignorar, né? Isso aí, né? Enfim. Mas não sei, né? Talvez se o jogo fosse na Arena, talvez o Atlético teria conseguido vencer o São Paulo, não sei. Mas o São Paulo, convenhamos, era um time muito forte em 2005, né? Era um time cascudo, acostumado com pressão e tal, né? Não sei. Talvez o jogo não seria como os atleticanos imaginavam, né? Talvez seria empate, como foi no Brasil, por exemplo. Não sei, né? Mas pelo histórico, né? Que o Atlético costuma ganhar muito de São Paulo na sua arena, talvez o Atlético conseguiria, vamos supor, né? Mas talvez não aguentaria no Morumbi e ia perder o título de qualquer maneira, vai saber, né?
É o C, né? No futebol, nunca vamos saber. Se fosse assim, assado, como eu tô falando, né? Talvez seria diferente, talvez não. Mas, enfim. E nas finais, né? Sem a sua arena, o Atlético não conseguiu, né? Empatou 1-1 e tomou de goleada no Morumbi e acabou com o vice-campeonato, né? E outro detalhe que eu esqueci de mencionar, que o técnico do Furacão era o delegado, né? Antônio Lopes, né? Sim, ele. E depois, uns meses depois, o Lopes saiu para treinar o Corinthians e para ser campeão brasileiro no Corinthians, né? Enfim. Agora vamos falar dos outros brasileiros aqui, né? Vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras, né? De volta à Libertadores depois de 4 anos, né? Só que com um time já nem tão competitivo como era naquelas Libertadores anteriores, né? Que o Palmeiras chegou nas finais, semifinais, enfim, né? Mas ainda assim o Palmeiras, né? Queria prevalecer sua tradição, né? O Palmeiras começou na pré-Libertadores, né? O primeiro brasileiro a começar a pré-Libertadores na história foi o Palmeiras, né? E o Palmeiras eliminou sem problemas, né? Ele encarou o Taquari, né? Taquari do Paraguai. Empatou lá e ganhou aqui 2-0. Na fase de grupos, o Palmeiras oscilou, né? Um grupo que tinha Cerro Porteño, o Santo André e o Táchira, né? O Palmeiras não foi tão bem, mas conseguiu se classificar em segundo, né? Nas oitavas, o Palmeiras encarou o rival São Paulo e não deu, né? São Paulo era muito melhor, né? Naquele momento, né? O Palmeiras não tinha como competir diante do rival, né? E foi eliminado com 2 derrotas, né? Agora vamos falar do Santo André, né? O Santo André estava lá porque ganhou a Copa do Brasil em 2004, né? Lembra que eu falei da Copa do Brasil? Então, e eu já falei, né? Da Copa do Brasil 2004, se vocês procurarem o vídeo, enfim. O Santo André jogou a Libertadores, né? A única vez que jogou, e o Santo André foi eliminado na fase de grupos, a mesma do Palmeiras, né? O Santo André inclusive ganhou do Palmeiras, né? Em um dos jogos ali e tal. Na última rodada o time até goleou o Táchira por 6-0, né? E o Santo André precisava de um tropeço do Palmeiras, né? Contra o Cerro Porteño, se não me engano. Só que aí, né, o Palmeiras empatou com o Cerro, né? Se o Palmeiras tivesse perdido do Cerro, o Santo André que avançava por causa do saldo de gols. Olha só pra vocês verem, né? Apesar da eliminação, o Santo André deixou uma boa impressão na Libertadores, né? Pra quem é iniciante, né? O caçula da competição, enfim. E por fim, agora vamos falar do Santos, né? Santos de Robinho, né? De Basílio, de Ricardinho, né? De David, né? E o Santos tinha um time forte até e estava entre os favoritos ao título. Mas o Santos, né? Não foi muito longe, né? O time avançou, claro, na fase de grupos, né? Mas assim, teve 2 derrotas em 6 jogos, né? Tipo, levou 10 gols, né? Quer dizer, não é muito bom, né? Mas enfim, algo, tipo, legal, que fez muitos gols, mas levar tantos gols assim no mata-mata não é bom, né? Enfim. Na fase de mata-mata, o Santos enfrentou o Universidade, né? O Universidade lá do Chile, perdeu de 2-1 fora, mas reverteu na Vila, né? 3-0. Nas quartas, o Santos encarou o Atlético, o Furacão, né? O Santos estava meio desfalcado, porque o Robinho estava na seleção e tinha alguns jogadores machucados e tal, e isso facilitou um pouco para o Atlético, né? O Santos perdeu na ida 3-2 e acreditava mesmo com os desfalques conseguir, né? Reverter em casa, né? Afinal, se ganhasse por 1-0 ou 2-1, o Santos avançava, lembrando que ainda tinha o critério do gol fora na época. Mas o Santos, né, tropeça de novo e dá adeus ao tricampeonato, né? E é isso, tá, galera? Agora vamos falar do Mundial Interclubes. Não, perdão, do Mundial de Clubes, agora sim, né? E chegamos, enfim, na segunda edição do Mundial de Clubes, né? A primeira foi em 2000, né? E essa foi em 2005, né? Era para ter sido em 2001, né? Eu já falei isso no vídeo da Libertadores de 2000, né? E não foi realizado, né? Vocês já sabem, né? Eu expliquei no vídeo. E aí voltou em 2005. Dessa vez com 6 participantes, ou seja, todos os campeões das confederações, né? Campeão asiático, campeão africano, campeão da América, campeão europeu, né? Campeão da CONCACAF, né? Que é ali, né, na América Central, né? Então, e campeão da Oceania, né? E aí, né, e aí era o quê? Era uma mata-mata, né? Quartas, era um confronto ali para definir um confronto das quartas, depois aí quarta de final, semifinal e final, né? Tudo em jogo único, claro, né? Aí, falando de Mundial, o São Paulo estava lá, né? Claro. Aí o São Paulo, né? Foi lá mais uma vez pro Japão, né? Para trazer a taça de tricampeão, né? O São Paulo estreou nesse período, né? Teve umas mudanças no time e tal, né?
O Amoroso seguiu, né? E ainda o São Paulo trouxe do Atlético Paranaense, né? Ali em outubro, novembro, mais ou menos, para esse Mundial. O Aloysio, né? Do Atlético, né? Que fez até gol no São Paulo na final, né? E o Aloysio, né? Na época tinha realizado o sonho, né? De jogar no São Paulo, que é o clube do coração, né? Ainda mais jogar ao lado do Rogério Ceni, né? Ainda mais, e o Aloysio, vocês sabem, é mó resenha, né? Se vocês verem vídeo deles aí na internet, vocês podem ver, né? O cara sempre fala bem de São Paulo, enfim, principalmente do Rogério Ceni, que chama sempre ele de patrão, né? Chamava de patrão, enfim. E o Aloysio foi importante, né? Nessa conquista, né? Mas vamos lá, o São Paulo estreou, né? Na semifinal contra o Al Ittihad da Arábia, né? Agora, o Al Ittihad tinha até alguns brasileiros ali, né? Eu lembro que tinha o Tcheco, né? Aquele Tcheco mesmo, revelado pelo Paraná, depois se destacou no Curitiba, enfim. Os árabes deram trabalho pro São Paulo, viu? Mas o São Paulo sofreu, mas conseguiu ganhar de 3-2, né? O Amoroso fez os 2 gols e o Rogério de pênalti, né? Decretou. E aí na outra semifinal, o Liverpool despachou o Saprissa da Costa Rica, né? De 3-0 e assim a final, né? Como todos imaginavam, né? São Paulo e Liverpool, né? O Liverpool campeão europeu, né? Aquele histórico título da Liga dos Campeões, né? Que o Liverpool perdia de 3-0 do Milan, buscou empate 3-3 e ganhou nos pênaltis. E na final, né, todos apostavam no Liverpool, né, porque o Liverpool estava invicto a 11 jogos, né, 11 jogos sem perder, e ainda por cima não levava gol a 10 jogos, por aí, né, e teve jogadores do Liverpool que estavam falando, né, a gente não tomou gol até agora, estamos invicto até agora, não vamos perder desse time de São Paulo, né. Enfim, declarações assim que o São Paulo conseguiu juntar e motivar os jogadores, né. E naquela final, foi uma final histórica para o São Paulo, né. O Liverpool começou com tudo, tá? Mas o São Paulo segurou, né? Enfim. E aí aos 27 minutos saiu o gol do título, né? O Aloysio recebeu, deu aquele passe que ele sempre chama, né? A lá Ronaldinho do Paraguai, né? A bola sobrou pro Mineiro, né? E o Mineirinho, né? O baixinho Mineirinho, no meio de gigantes ingleses ali, né? Os zagueiros, e enfiou para dentro e fez 1-0 São Paulo. Depois disso foi uma pressão absurda do Liverpool, né? O Liverpool teve várias chances, pressionou, o Rogério Ceni começou a fazer os milagres, defender tudo e mais um pouco, enfim. Né? O Liverpool teve 3 gols anulados, né? Inclusive foram bem anulados, tá? Para deixar claro. E teve aquela falta antológica, né? Do Gerrard, né? Ele cobrou e aí o Rogério Ceni fez aquela defesa monumental, né? Que todos sabem como é, né? E o Liverpool se viu atacando, e o São Paulo se defendendo com muita raça, tal, com muita entrega dos jogadores, né? E assim, depois de superar tanta pressão dos ingleses, né? Ao apito final, o São Paulo era tricampeão mundial, né? E mais uma vez, né? Comprovava assim a sua fama, né? De chegar lá no Japão e trazer o título, né? Para o Brasil, né? E até hoje o São Paulo é o único brasileiro, né? Que detém esse direito de ser proclamado tricampeão mundial, né? O único brasileiro né? Enfim, e atrás dele tá o Corinthians, né? Tô falando em dias atuais, tá? Enfim, o Rogério Ceni foi eleito o melhor jogador em campo, né? Inclusive daquele mundial, né? Aliás, o Rogério fez uma temporada 2005 brilhante, né? A melhor da carreira, enfim. E esse título foi muito merecido, né? Bom, agora vocês vão ficar com o vídeo da final, né? O gol e a comemoração e tal, né? A gente vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Dê um like, compartilhe o vídeo e até a próxima e falou. Mais velho da competição, 38 anos. Toque de bola, posição legal. Mineiro bateu! Gol! Aí vem ele pra cobrança, pé direito, bateu! Rogério Ceni! Subiu grande defesa do São Paulo ali. Lugano tocou pra trás, a bola batida pra fora! Acabou! É só bater o tiro de meta. Se o juiz confirmar aos 48. Atenção, torcedor do Pião, a torcida do São Paulo. Acabou! O mundo é seu, torcedor tricolor! Clube brasileiro. E você, torcedor brasileiro em todo o Brasil. São Paulo, tricampeão mundial de futebol.